Salve, salve moçada, sejam muito bem-vindos ao Arena Podcast, nosso espaço de conteúdo, entrevistas, debates e muito esporte. Hoje nós vamos conversar com Antônio Carlos Carneiro Neto, jornalista e comentarista esportivo aqui no Arena. Seja muito bem-vindo, Carneiro, ao Arena Podcast. Muito obrigado, Pietro. Um abraço a todos. É um privilégio poder conversar com você, com os amigos que estão nos assistindo, para falar do que nós amamos, que é o futebol. Muito bem, o Arena está no ar graças ao apoio de Visão Correspondente Bancário, Silver de Comunicação Integrada, Riboc Parque Shopping Barigui e também a Academia BeRap, Academia do Triatlon em Curitiba. Carneiro, vamos começar o nosso bate-papo com a seguinte pergunta: como é que o esporte surgiu na sua vida? Quem veio antes, o futebol ou o rádio? O futebol, porque eu era menino ainda, meu pai era juiz de direito em carreira dele, né? E nós morávamos em Guarapuava. E eu tinha em torno de 7 anos de idade e jogava futebol, assim, no terreno baldio do lado da minha casa, e os vizinhos, os amigos. E daí eu acabei indo no infantil do Grêmio Oeste, que era o clube lá, um dos clubes da cidade. E daí meu pai me deu uma chuteira. Foi a primeira chuteira que eu ganhei no Natal. E daí eu comecei a usar chuteira, bico duro. Não existia chuteira de bico mole para tamanho infantil. E era ruim de jogar futebol com bico duro, né? E daí, na sequência, veio uma bico mole, Gaeta, na marca na época. E eu acabei campeão juvenil pelo Grêmio Oeste em 1962. E me apaixonei por futebol e rádio, né? Eu via muito rádio na época, né? Copa do Mundo de 58. Eu tinha 10 anos em 58. E daí fui gostando daquilo. Meu pai tinha uma máquina de escrever em casa, onde ele trabalhava, ele escrevia as sentenças dele, e eu à tarde fazia o jornalzinho já do bairro, do colégio. E isso eu levei para Ponta Grossa depois, quando nós nos mudamos. E lá em Ponta Grossa, daí eu me integrei ao Guarani Esporte Clube, futebol de salão, basicamente, mas também futebol de campo. E daí, em 1964, eu comecei a trabalhar em rádio, em Ponta Grossa, levado por um amigo, fazia um teste de estúdio na Rádio Clube Ponta Grossense, e lá eu iniciei a minha carreira, porque eu passei no teste e fui contratado como plantão esportivo. Fiquei 1 ano como plantão, depois trabalhei 5 anos como repórter, e eu irradiava jogo de futebol de botão, os amigos, na casa dos amigos. Eu tinha vocação, vamos dizer assim, para isso. Sabia escrever, porque eu lia, o meu pai incentivava a leitura, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, lia jornais diariamente, revistas. E naquele tempo não tinha a influência da televisão. Nós éramos a época de ouro do rádio e da imprensa escrita, né? Então, era isso que nós fazíamos. E quantos anos você tinha quando teve a primeira oportunidade no rádio? Eu tinha 15 anos, em 1964. Eu tinha 15 anos. Estou fazendo 60 anos esse ano, né? Nós estamos em 2024. Há 60 anos eu estou na mídia esportiva, em rádio, jornal, televisão, agora podcast, ininterruptamente. Eu nunca deixei um dia sem falar em rádio ou escrever alguma coisa para o jornal. E hoje em dia você está em vários veículos, como... me permita chamar de você, claro, por favor. Bora. Temos a Rádio CBN, temos Gazeta do Povo e também temos agora o podcast, que está fazendo um baita sucesso. É verdade, é um sucesso. Eu e o Mafuz fazemos com o Fernando Rodinick já há 1 ano, né? Inicialmente foi o André Pugliese, 2 Esportes, né? E eu na CBN eu estou há muitos anos, né? Eu tive 3 passagens pela CBN, montei a primeira equipe de futebol para transmitir jogos em FM, né? Há 30 anos atrás, praticamente, em 1997, pouco menos de 30 anos. E lancei também a rádio Banda B, na época que era o AM, e que fez muito sucesso até hoje com o Luiz Carlos Martins. E na CBN eu fiz um trabalho, modéstia à parte, muito bom, e depois saí, voltei, mas daí já com o Joel Malucelli, era o Mário Celso Petralha, né? O grupo Inepar, que me contratou a primeira vez. Depois com o Joel Malucelli, depois eu voltei, eu fui trabalhar em outros veículos, e já estou há 8 anos na minha terceira passagem pela CBN, agora com a Marildo Lopes, que é o proprietário, uma bela equipe, voltaram a fazer transmissões externas,
Só que eu não tenho mais preparo físico para ir para o estádio domingo à tarde, né? Então, eu só faço os comentários diários. Eu li recentemente que não frequenta mais estádios aqui em Curitiba, é verdade? Já há muito tempo. Por quê, Carneiro? Eu perdi completamente o elo, né? Se você não tem... Porque eu sempre fui profissional, né? O pessoal pensa, eu gosto de futebol, eu prefiro Liga dos Campeões, o Prime League, né? Campeonato Espanhol e tal. Mas o futebol brasileiro caiu muito nos últimos anos, né? Tecnicamente. Nós temos uma geração perdida, né? O Brasil não ganha nada. Há 5 Copas do Mundo e há 12 anos, né? Sem um time brasileiro ser campeão mundial de clubes. Então, é flagrante a queda, né? Os jogadores ganham muito e jogam pouco. E eu perdi o entusiasmo. E a partir do momento que eu deixei de narrar futebol e ser comentarista em jornadas esportivas, isso já faz 10 anos, eu não vi sentido de eu ir no estádio e não fui mais. E na sua avaliação, o que tem afastado o torcedor do estádio de futebol? Violência, preço do ingresso, a qualidade do futebol? Como que você vê isso? Eu acho que é uma somatória, né? A nova geração, o homem do século XXI, ele gosta menos de futebol. Ele gosta mais de esportes radicais, esportes com outras características, é o que eu tenho observado. Essa paixão que todos os jovens têm pelo celular, né? Essa mídia digital, vamos chamar assim, isso também, o futebol passou a ser uma coisa meio antiga. O esporte bom, tempo do papai, do vovô. É uma coisa que nós estamos acompanhando. A violência é um motivo principal. A agressividade dessas torcidas organizadas que não deveriam de existir mais, até porque são anacrônicas, são ridículas, são profissionais que ganham para fazer aquele teatro e prejudicam os clubes, que perdem mando de jogo, etc. E, ao mesmo tempo, mas eu acho que o básico é o padrão técnico é baixo, o padrão de arbitragem é sofrível. Nem com o VAR o futebol brasileiro consegue conviver. Se imagine, com a televisão e com os algoritmos, eles têm dificuldade. Aí uma questão de coeficiente de inteligência. Também aí é a escola, é o basicão que o país falha e peca. E essa administração por parte da Federação dos Árbitros precisa profissionalizar ainda mais? O que é preciso ser feito para que funcione a arbitragem dentro de campo e para que o VAR, principalmente agora com a chegada do árbitro de vídeo, funcione efetivamente no futebol brasileiro? Olha, o conhecimento o pessoal tem. Você veja pelos próprios comentaristas de arbitragem, eles se saem bem. Então, os árbitros conhecem, só que eles não têm personalidade. Eles se sentem inseguros. Por exemplo, o árbitro europeu só recorre ao VAR em último caso. E ele só vai ver na televisão se for absolutamente necessário. Porque ele fica ali, pela informação, ele mais ou menos deduz e decide. O árbitro brasileiro não. Ele parece acovardado. Então ele joga toda a responsabilidade na tecnologia. Aí é um desastre. É um desastre. O tempo de espera, tanto da televisão quanto dos jogadores, também é um absurdo. 5, 8, 10 minutos, às vezes, para decidir uma marcação de um pênalti, ou de uma falta, ou de um cartão. Isso atrapalha totalmente o jogo. Sim, falta de personalidade, falta de atitude, né? Falta de ter conhecimento da sua decisão. Assumir. Ele tem que assumir. Se ele apitou, tudo bem, o VAR avisou. Não, o pênalti houve. Está resolvido. Não, ele tem que ir lá, tirar dúvida e se sente pressionado. Aí alguém do VAR dá um pitaco errado. Aí a coisa se complica. E nós estamos vivendo um momento de graves crise. É o problema do país. O que é o futebol? O futebol é um extrato da mediocridade intelectual do país. Mediocridade política, mediocridade social, excesso de violência. O Brasil é um país cheio de problemas, né? Nós somos muito mal governados há muitas décadas. E não tem solução. Eles não mudam o país, eles só pioram. E brincam da democracia. Eles gostam de fazer eleição, né, de 2 em 2 anos, para eleger medíocres. Exatamente. Falando sobre fatos, notícias factuais do momento, na sua opinião, paralisação no futebol brasileiro por conta da tragédia no Rio Grande do Sul deve acontecer, não deve acontecer e por quê, Carneiro? Não tem nada a ver, né? A tragédia está localizada no estado do Rio Grande do Sul. Então, dos times que participam da Série A, são 3, 17 clubes, não tem nada a ver com a enchente do Rio Grande do Sul. Nenhum time gaúcho está na Série B. Eventualmente, poderia parar a Série D, que parece que tem os 5 times gaúchos, ou algo semelhante. Agora, existe a política. Política da pessoa querer se exibir,
O Cartola é exibido. Agora está havendo um movimento de paralisação. Não tem nada a ver, gente. Isso aí, se Deus quiser, vai passar. Né? Mas 15, 20 dias, o clima muda, vem o sol e a vida segue. E os governantes continuam incapazes, gastando dinheiro e não resolvendo os problemas infraestruturais do país. Nós não temos estrada, nós não temos ferrovia, nós não temos sistema viário competente. Nós não temos nada nesse país. É uma farsa. Mas, em todo caso, você vê aquelas figuras horrorosas, presidentes, ministros e governadores. Coitadinhos. Eles têm que respeitar o povo, né? Exatamente. Como ficariam clubes como Juventude, Grêmio e Internacional nessa situação? Imunidade para rebaixamento? Como é que fica essa situação nesse contexto? Aí eu não entro nesse detalhe, né? Aí temos que ver o dia a dia, né? Eu acho que se tudo voltar à normalidade nos próximos 15, 20 dias, eles têm condição, vai ficar um pouco apertado o calendário, evidentemente. De repente pode até atrasar o final do Campeonato Brasileiro, né? Vamos oferecer a eles também condição de recuperação física e técnica, né? Numa readaptação, numa outro tipo de pré-temporada, algo semelhante. Então, o Campeonato Brasileiro, ao invés de terminar em dezembro, terminaria em janeiro, mais um mês. Enfim, são decisões que, com o mínimo de inteligência, raciocínio e bom senso, você resolve. Infelizmente, prejuízo haverá em relação ao calendário. Mas aí não tem como. Não tem, aí não tem como evitar, né? A catástrofe é muito grande, foi muito profunda, muito extensiva. E é evidente que vai ter sequelas no futebol. Com certeza. Falando sobre os nossos clubes aqui, Coritiba, Atlético Paranaense e Paraná Clube, como é que você viu o momento do Coritiba na Série B do Brasileirão? Olha, o Coritiba, ele estava quebrado, como o Paraná Clube quebrou. Como o Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Bahia, os times que adotaram a SAF, eles estavam quebrados. E eles viram nessa lei da Sociedade Anônima do Futebol uma válvula de escape. Só que eu sempre falei isso, desde sempre, ela não é a solução. Ela pode quebrar o galho no momento quando você pega as dívidas, transforma as dívidas, o pagamento das dívidas a longo prazo, 10, 15 anos, dá um pequeno golpe nos credores, a lei propicia isso, que é lamentável, e ao mesmo tempo vem as promessas. Né? Então, eu acho que o Paulo Autori foi muito feliz na sua coletiva de ontem. Ele disse que a SAF não é a solução de tudo, e não é mesmo. O que é a SAF? É um grupo de empresários, ou um empresário, que quer ganhar dinheiro em futebol. O empresário visa lucro, evidentemente. Ele visa lucro. Eu acho que é um erro ele pensar que vai ganhar dinheiro em futebol. No futebol brasileiro, não ganha. A não ser que revele um Vinícius Júnior, um Hendrick, um Vitor Roque a cada ano, que é muito difícil. Porque todo o dinheiro que é captado pelo associado que paga, pela renda do jogo, pelo patrocínio, pela publicidade no estádio, pelas verbas de televisão, streaming, etc., isso aí gasta, pulveriza no dia a dia, na gratificação, enfim, na toda a logística do próprio futebol. Eu, se tivesse 1 bilhão, por exemplo, para investir, eu jamais investiria em futebol. Investiria no agronegócio, em soja, fabricação de drone, carro voador, algo assim. Eu não vejo inteligência de negócio investir no futebol brasileiro. Se diz, mas o futebol europeu deu certo. Não, mas é outra coisa, porque são países árabes, né? Kuwait, Arábia Saudita, República Árabe. Esse pessoal tem interesses políticos, econômicos, de imagem, né? Talvez até se o dinheiro que eles ganham no petróleo, né? Eles destinassem a acabar com a fome na África, nos países da América Latina, fosse mais digno. Não, eles querem pagar o Neymar, 2 milhões por dia. Eles acham bonito isso. Vai entender o ser humano, né? Então é complicada a cabecinha dessa gente. O humano não é fácil de entender, viu? Não vai pensar, Exatamente. Não. E a gestão do senhor Carlos Amodeu à frente da SAF do Coritiba, ele vem sendo muito criticado por conta das más atuações ali nos bastidores do time do Alto da Glória, né, Carneiro? Ele não tem revelado muita capacidade, vamos dizer assim, de ordenamento das coisas. E o ano passado foi um desastre, né? O Coritiba contratou jogadores que já haviam até um deles, um espanhol, que já havia abandonado a carreira. Parece que era cantor popular ou algo assim, rap, pop, sei lá. Eu não lembro o nome dele, se você lembrar. Ex-Real Madrid e ex-PSG? Esse aí. Algo assim. Aí tem um tal de, como é que chamava?
um grego, né? O grego Samaris, Samaris, até que era... volante. Não era o centroavante que eu achei. Centroavante espanhol. Que eu achei me o lembro. menos ruim deles. Aí gastaram esse dinheiro inexplicavelmente, e o autor das contratações disse que nem o Messi resolvia o problema do Curitiba. Não, amigo, isso é falta de competência de gestão. Escolheram mal os treinadores, mal os jogadores contratados e gastaram a verba. José Rodrigues, o espanhol. Não é isso, é um outro nome. Mais um. É um centroavante. É um nome meio... Islan Slimani, Esse aí. o argelino. Argelino. Argelino, exatamente. Eu confundi com a Grécia. Né? Os gregos que me perdoem. Esse rapaz, ele até era bastante razoável, mas também foi lá... foi jogar na seleção da Argélia e não voltou mais. Muito bem. Está na Bélgica. Aí eles tiveram a chance de refazer o erro depois de cair para a Série B. Quer dizer, eles assumiram o time na Série A, porque o Curitiba teve péssimos administradores. A exceção foi o Renato Folador Júnior, que lamentavelmente faleceu, e o seu vice, o Juarez Moraes e Silva, não pôde continuar por questões pessoais de saúde. Os demais, nos últimos 10 anos, foram desastrosos, como foi a gestão do Paraná Clube. Um clube quebra por má gestão, por excesso de gastos, etc. Pois eles conseguiram errar de novo. Né? Aí apostaram na intertemporada, foram eliminados esse ano na Copa do Brasil e no estadual, e ficaram 30 dias bancando o Guto Ferreira. Olha, se você banca, você tem convicção. Não, é meu técnico, meu programa é esse, meu planejamento é esse. Não, na terceira rodada mandaram o cara embora. Aí eu concordo na crítica ao seu modelo, que é mau gestor. Agora ele acertou. Claro, uma luz na escuridão, que é o Paulo Autuori. E o Paulo Autuori chegou. Chegou para resolver. Vamos ver se resolve. O Paulo Autuori tem uma característica, ele é meio genial. Eu sou fã dele. Administra muito bem o futebol, só que ele, quando é diretor, que é o caso agora, ele gosta de dar um pitaco como treinador. E quando ele é treinador, ele fica de olho para ser diretor. Então agora ele está em casa. Ele é diretor, vai botar o técnico que ele quiser e vamos ver se ele salva o Coxa dessa temporada que já se pronuncia muito negativa. E será que vem um técnico novo ou não, vai seguirá ficar com o um interino? auxiliar. Vai ficar um auxiliar, talvez até o próprio James Freitas, que já fez a primeira partida e já trabalhou com o Autuori no Atlético. E quem está em alta é o técnico Cuca, no Clube Atlético Paranaense, líder do Campeonato Brasileiro. Cuca chegou para ajustar o time do Atlético, que vinha de um desastre com o ex-técnico Juan Carlos Osório. Carlos Osório, exatamente. Não, o Cuca está salvando o Atlético e a diretoria do Atlético, né? Que é de uma incompetência também. É que a diretoria do Atlético é boa para fazer negócio. O Mário Celso Petralha é um gênio, como homem de negócios, de vender com o jogador, contratar jogador, de fazer, é um obreiro, né? Ele fez o CT do Caju, fez duas arenas, né? A Arena da Baixada e depois a Arena da Copa. Então eu tiro o chapéu para ele. Só que de futebol ele não sabe nada. Aí ele come na mãozinha de que também não sabe nada. O planejamento do futebol do Atlético para o ano do centenário foi lamentável. Está aí, né? Contratações 9 estrangeiros, sem pé nem cabeça. O elenco é completamente desequilibrado e tentaram o Osório. Aí, no desespero, mandaram embora e pegaram o Cuca. O Cuca desceu do céu, veio, tomou conta do pedaço, recuperou o ambiente, a confiança dos jogadores. Pô, você recuperar o Canóbio, amigo, transformar o Canóbio em goleador, você tem que ser bom, viu? Não é para qualquer um. E se ele recuperar o Coelho, que não faz gol há 1 ano e meio, aí o Cuca merece até subir para um outro plano, vamos dizer assim. O uruguaio vem jogando bem, mas ele é bom de treino. É bom fisicamente, mas está fazendo gol agora, com o técnico Cuca. Ele era muito dispersivo. Como o Atlético não tinha técnico de capacidade, o Atlético perdeu o ano passado inteiro, né? O Filipão foi muito bem, decidiu a Libertadores, perdeu a Libertadores, ponto. Aí ficaram com técnicos sem personalidade, o Turra e o Wesley Carvalho. Pessoas boas, tal, não vou discutir a competência. Só que os jogadores tomaram conta. O Thiago Heleno e o Fernandinho eram os donos do time, jogavam quando bem queriam. Hoje não. Hoje todos jogam para o Cuca. Essa vitória sobre o Palmeiras ficou muito claro isso. O time do papelão lá de Erechim, que perdeu para o Ipiranga, tomando 2 gols em 1 minuto, nos acréscimos. Aquilo foi um desastre. Um desastre total. Mas esse time com personalidade, com caráter de competição, que jogou contra o Palmeiras, não é fácil jogar com o Palmeiras, muito bem dirigido. Mesmo longe do Allianz. Pelo Abel Ferreira. Como? Mesmo longe do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras.
A cortina de fumaça levantada pelo Abel Ferreira foi essa, né? Foi. Eu quero jogar de volta no Allianz Parque. Não seremos campeões jogando longe do O Allianz. Palmeiras está com fadiga de material, né? Isso aí existe. Não é só quando cai o avião que eles diziam fadiga de material, antigamente eles falavam. Não, o Palmeiras está um estresse ali dentro, né? O Rony quer sair, esse Endrick está muito mal orientado, virou um jogador violento, agressivo, a arbitragem confusa, o jogo foi muito tenso, né? Um jogo, eu diria, um jogo meio fora do normal, mas o Atlético teve um comportamento tático, técnico e psicológico acima da média. Isso é mérito do Cuca e dos jogadores, evidentemente, porque jogaram muito bem. Agora, o Cuca é o dono da matéria, né? Porque ele é o homem que levou o Atlético até agora. A liderança do Campeonato Brasileiro da Série A, a invencibilidade na Copa Sul-Americana e teve esse tropeço na Copa do Brasil, que são as 3 competições. O Atlético vai se contentar com um título no ano do centenário. Mas se ganhar os 3, a tríplice coroa, o Cuca vai sentar no trono. E qual está mais próximo? Eu acho que o mais próximo é a Copa Sul-Americana. Ele vai provavelmente se recuperar na Copa do Brasil. Mas essa do brasileiro, pelo nível técnico baixo da maioria dos times, você pode observar que o nível é sofrível, né? Os mesmos times ricos, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, eles não estão empolgando com as suas atuações. Então permite que o Atlético é um time organizado, né? Não tem muitas opções, o Cuca já pediu alguns reforços, né, para fechar o elenco. O Atlético tem deficiências nas alas, no meio da área, na zaga, tem problema com o primeiro volante e necessita de um meio armador. Porque o Fernandinho também tem um limite, o Fernandinho é um gênio da bola, só que está com 39 anos. Não pode jogar todas. Exatamente. Está bem servido no gol, mesmo com a provável saída do Bento, temos Léo Link ali no banco de reservas que atende ao trabalho do Cuca. Acredito que... Isso é uma escola que o Atlético tem no CT do Caju de ótimos goleiros há muito tempo, né? Ele já teve um trabalho... Vamos lembrar os mais recentes, né? Os 2 goleiros campeões olímpicos pela seleção brasileira, medalha de ouro, eram do Atlético. O Everton e o Santos. O Santos. Daí vem o Bento, que é excepcional goleiro, o Léo Link é muito bom e outros virão. É um trabalho. O CT do Caju produz bons goleiros. Eu gostaria que produzisse bons goleadores. Bons atacantes. Porque daí ia dar mais grana para o balanço do Petralha e mais alegria para a torcida. Exatamente. E um atacante que está em baixa é o Vitor Roque, ex-jogador do Atlético Paranaense, que deve sair na próxima janela do Barcelona, infelizmente. Foi mal lançado, né? Parece que tem uma interferência de empresário em relação ao relacionamento com o técnico-chave, que não gostou muito da contratação, sem o aval dele. Eu não sei exatamente qual é o roteiro da história aí, mas o Vitor Roque, coitado, ele foi lançado e levou azar, né? Ele perdeu alguns gols e logo foi expulso e daí perdeu o ambiente. Eu não sei. Você jogar num Barcelona, você sai menino, é complicado. Tem que ter um período de estágio, vamos dizer assim, né? Você vê que o Messi ficou no Barcelona uns 7, 8 anos até ser titular, né? Então tem que haver um período. E eu acho que eles não foram felizes na forma como eles promoveram o lançamento do Vitor Roque. Me parece que cometeram os mesmos erros da época do Coritiba, quando Keirson e Henrique foram vendidos ao Barcelona e logo foram emprestados. Queima, né? Porque são clubes que exigem muito, esses clubes de ponta, né? De primeiro mundo, assim vamos dizer, os 10 maiores da Europa, e o Barcelona está entre eles, é muito difícil, viu? Não é muito fácil, não. Você vê que o Vinícius Júnior levou um tempo lá no Real Madrid. O Zidane, que era o técnico, não estava sabendo usá-lo. O Ancelotti, o Carlo Ancelotti, é que encontrou o espaço ali na meia para a ponta esquerda, né? Fazendo um falso ponta, e o Vinícius, com prestígio dado pelo Ancelotti, ele se encontrou. Ele talvez, se o Zidane continuasse, talvez ele não fosse o sucesso que ele é. Com certeza. E para fechar o trio de ferro aqui de Curitiba, o Paraná Clube vem num momento de reconstrução, procurando uma vaga aí na Série B do Brasileiro. Nos últimos 2 jogos arrecadou mais de 2,5 milhões de reais com jogos na Arena da Baixada e no Couto Pereira e agora busca aí essa reconstrução dentro do futebol nacional. Como é que você vê esse trabalho do técnico tcheco, Carneiro? Olha, o trabalho do Tcheco está começando. Agora, o do Carlos Werner foi um sucesso de público e crítica. O empresário que bolou essa jogada mercadológica de fazer a van-premier da volta do Paraná, resgatando a torcida, demonstrando a pujança da torcida e recuperando o amor próprio do próprio torcedor.
Eu achei muito bonito isso. Nos dois jogos, na Arena e no Alto da Glória. Agora ele vai cair na realidade, vai voltar para o Dorival de Brito. O Tcheco terá um trabalho, mas aparentemente não é tão complicado, que é a Série B do estadual. O Paraná tem que se qualificar, ele vai levar uns 2, 3 anos para conseguir calendário nacional. Esse que é o problema. Mas ele está, vamos dizer assim, moral, psicologicamente, refeito. Agora vamos ver a parte técnica. Muito bem, vamos falar do livro É Disso que o Povo Gosta, livro lançado recentemente pelo Carneiro Neto. Vou mostrar aqui na live para você que está acompanhando pelo YouTube e também pelo Spotify. Como é que surgiu, como é que foi a repercussão desse livro, Carneiro? Olha, esse foi meu 7º livro. Eu havia lançado outros, né, livros de história do futebol, 2 em parceria com o Vinícius Coelho, né, o Atletiba, Paixão dos Multidões, que foi um sucesso, né, um livro que nós lançamos há 30 anos atrás, em 1994, exatamente para incentivar a dupla Atletiba a reagir. Ambos estavam na Série B, ambos sem uma diretoria constituída, Evangelino Neves já envelhecido, cansado na presidência, e nós fizemos exatamente o lançamento lá no Pasquale, no bar do Pasquale, no Passeio Público, e com a presença do governador Jaime Lerner, do prefeito Rafael Greca, e de cerca de 2.500 pessoas, que foram convidados os conselheiros do Curitiba, do Atlético. Foi um sucesso assim, absurdo, né? O livro vendeu maravilhosamente bem, esgotou a primeira edição rapidamente, e através do Atletiba eles criaram assim, um choque de realidade, e no ano seguinte os 2 subiram para a Série A. Um grupo assumiu o Curitiba, liderado pelo Joel Malucelli, o Sérgio Prosdócio, e outro grupo, liderado pelo Mário Celso Petralha, assumiu o Atlético. Então, funcionou, vamos dizer assim, foi a nossa colaboração. E daí eu lancei com o Vinícius também o Campeoníssimo, homenagem ao Evangelino Neves. E depois eu lancei sozinho o Fabulativos do futebol, o Jogo Limpo, o Hélio Alves, o Feiticeiro do futebol, e o Fabulativos do futebol foi um sucesso de venda também, maravilhoso, livro de anedotas. E daí eu lancei esse, o Jogo Limpo, em 2019. O Jogo Limpo não, É Disso que o Povo Gosta, que é o meu bordão nas transmissões de futebol. E aí foi uma pequena biografia minha, algumas passagens, algumas histórias, e realmente foi muito bom e está um livro esgotado também. Tem uma história interessantíssima que você conta neste livro, que você foi roubado em um trem em Paris. Como é que foi isso? Que loucura foi essa? Eu estava viajando, após a Copa do Mundo de 1982, na Espanha, eu fui a Paris. E depois eu desci Veneza, fui Florença e Roma. Fiquei mais uns 10 dias lá para aproveitar. Eu já estava um mês na Europa, né? Já havia conhecido bastante Portugal, Espanha, e eu já conhecia Londres. E daí em Paris eu resolvi pegar o Orient Express, o famoso trem, né? A Agatha Christie não tem culpa do meu assalto a bordo, né? Que ela fez o livro que deu origem ao filme, né? Como é que é? Assassinato no Orient Express. O meu foi só um pequeno roubo. Pequeno furto. Um pequeno furto. E eu peguei o Orient Express e às 5 horas da tarde, saiu de Paris, da Gare de Lyon, e eu fui até... o plano era ir a Veneza. Do outro dia de manhã eu chegava em Veneza. Só que quando chegou em Genebra, na Suíça, entrou um suíço, terno e gravata e tal. Eu estava na primeira classe e tinham 2 turistas japonesas junto. Ele entrou e assim, bem afeiçoado, né? Era verão, nós estávamos tudo esporte, né? Os turistas. E ele, bonsoir, né? Sentou, eu, bonsoir, para ele fiquei. Só que a gente era meio jeca naquele tempo, usava a tal da capanga. E eu deixei na capanga os meus dólares, os meus francos franceses, naquele tempo não tinha o euro, eu tinha uns 2.500 dólares em espécie, moeda, e tinha mais 2.000 dólares em travel check. A passagem de volta, o passaporte, estava tudo na tal da capanga. Tudo que o bandido gosta. E tinha uma bolsa em cima, porque eu deixei a mala principal em Madrid, que na volta eu vinha a Madrid, pegava a malona na casa de uma pessoa um jornalista, amigo meu, e daí para voltar para o Brasil. Muito bem. E não deu outra. Quando eu cheguei, amanheci na Itália, a minha capanga tinha sido roubada pelo suíço, que desapareceu. Aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado, né?
E daí eu falei para as japonesas do acontecido, assim, não, nós não fomos roubados, tá bom. Aí eu não sabia o que fazer. Daí entrou um senhor, um advogado, que ia fazer uma audiência no Fórum de Padova, que era no caminho. Eu estava em Vicenza, a cidade. Vicenza, Padova e já Veneza. E daí eu contei a história para ele, ele disse, vá no vagão número 4 lá, que tem a Polícia Internacional. E foi o que eu fiz. E daí pedi para as mocinhas lá japonesas e o senhor, cuida da minha bolsa aí. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de jaqueta. Era uma quadrilha internacional que assaltou o trem de madrugada. E a minha capanguinha estava em cima. Daí eu avisei o policial, ele me deu. Eu olhei, já estava o passaporte, a passagem e os Trevor Check. Ele roubou só o que tinha de papel moeda. E o passaporte Estava lá, tranquilo. Imagina o problema que eu ia ter, né? Ter que ir na consulado do Brasil, que loucura, em Veneza ou algo semelhante. Daí foi essa história. Daí contei a passagem, fui assaltado no Orient Express. Que beleza, hein? E o futebol italiano, como que você avalia? Já teve alguma experiência como repórter cobrindo o futebol da Itália? Sim. Aquele tempo que a televisão não transmitia os jogos, né? Nós fazíamos praticamente muitos jogos. E, na época da equipe positiva, eu, Lombardi Júnior e o capitão Hidalgo, e depois também, quando nós nos separamos, continuamos com essa atividade. Nós chegamos a fazer transmissões da Europa todo ano, 2, 3 vezes por ano, para a loteria esportiva, que era um acontecimento. E as decisões da Liga dos Campeões, as finais dos grandes campeonatos, né? Eu fiz o clássico, né? Lá no San Siro, né? Quando joga o Milan, San Siro, e quando joga a Inter, Giuseppe Meazza. É um espetáculo, né? Então eu tive muitas experiências. O futebol italiano caiu muito, né, com a crise econômica e nos últimos 10, 12 anos e afundou. De certa forma, o futebol inglês ficou muito fortalecido, né? De certa forma, não, com toda certeza. A Premier League, né? Hoje os donos dos times são os árabes, né? Então eles ficaram muito fortalecidos. Mas o futebol da Itália sempre me encantou. Muito. Hoje em dia, a Atalanta e o Bolonha estão ganhando muito destaque. O Bolonha é do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta. Sim, o Atalanta vai decidir o título a Liga Europa com o Bayer Leverkusen. Exatamente, do Xabi Alonso. O Atalanta tem um bom time, hein? Tem um bom time. O Xabi Alonso é uma grande revelação como treinador, né, no Bayer Leverkusen. E nós teremos a decisão na Liga dos Campeões no dia 1º de junho no Wembley, onde eu fui várias vezes também. No antigo Wembley, né? Não no novo, que eu parei de narrar e inaugurar o Wembley. Daí eu perdi o embalo, não conhecia. Eu só conheci o Estádio de France, dos novos, e o do Real Madrid, né? Que eu estive lá no Santiago Bernabéu, né? O antigo Estádio Chamartín. Então, essa final vai ser Real Madrid e Borussia Dortmund. Imagine que jogo maravilhoso. Grande jogo. Palpite, Carneiro? É características de jogo diferente. O Borussia Dortmund é um time taticamente aplicadíssimo, mas o Real Madrid é um campeoníssimo, né? Um time de talento. E eu acho que o Real Madrid leva uma vantagem, sem dúvida alguma, pelo seu peso, pela camisa, pelo retrospecto. O que eles fizeram contra o Bayern de Munique foi impressionante. Buscaram ali 2 gols no finalzinho do jogo, já nos acréscimos. Não, ele foi massacrado pelo Manchester City, né? Ele escapou aquele dia. Foi um fracasso do Manchester City. Foi a derrota mais dolorosa do Guardiola. Porque aqueles jogadores do Manchester City, você veja, não adianta ser famoso e ganhar milhões. Perde gol do mesmo jeito. O que eles perderam de gol nos 90 minutos e na prorrogação foi uma coisa assustadora. Se fosse time daqui, a torcida queria bater no jogador na rua. Né? E daí ainda perderam nos pênaltis. Então foi lamentável. Agora, esse jogo realmente foi até meio pesada a derrota para o Bayern, né? O Bayern Munique, que eu conheço bem, conheço o Allianz. O Allianz de Munique, que era o antigo Estádio Olímpico de Munique, né? Das Olimpíadas. E sensacional a partida, mas pesou, né? E aquele erro do Bandeirinha no final ali foi dramático, né? O árbitro se precipitou, poderia levar o jogo para a prorrogação, pelo menos. Com certeza. Daqui a pouco eu quero ouvir a história, nós queremos ouvir a história da final do Mundial de 83, entre Grêmio e Hamburgo, Carneiro. Mas antes quero falar da Academia BeHap, a nossa parceira aqui do Arena, um centro esportivo completo com mais de 3.600 metros quadrados, natação infantil, musculação, ginástica, beach tênis e muito mais. A BeHap fica na rua Bento Viana, 609, no bairro Água Verde, em Curitiba.
Como é que foi essa história, essa transmissão, essa viagem para a Alemanha, no Japão, perdão, em Tóquio, Grêmio e Hamburgo, Carneiro? Teve ali uma piada interna com os japoneses, como é que foi isso? Porque aquela tradição nossa de transmitir os jogos, né? Então, em 82, o Lombardi e o Hidalgo fizeram a final do Flamengo com o Liverpool, em Tóquio. E daí, no ano seguinte, 83, o time brasileiro, aquele tempo o futebol brasileiro era bom, né? Aquela seleção brasileira de 82 era encantada, né? Perdeu para ela mesma a Copa do Mundo. Agora, essa final nós fomos a Tóquio fazer, fui eu e o capitão Hidalgo, e era a final entre o Grêmio, né? E um time com o Renato Gaúcho, Mário Sérgio, o Paulo César Caju, era um time respeitável. Aquele Hugo de Leon, zagueiro, era fantástico. E o técnico, meu amigo Valdir Espinosa. Então nós ficamos lá uns 10 dias no Japão, né? E nos adaptando e tal, passeando também, aproveitando um pouco, né? E na hora do jogo, nós levamos o equipamento numa bolsa, né? Imagine. E tanto que nós chegamos com a bolsa no estádio de Tóquio, havia um engenheiro eletrônico da Rádio Nacional que disse, nós estamos com o equipamento aqui, uma mesa de som moderníssima, né? Fone acoplado ao microfone, etc. E nós dissemos, mas e quanto custa? Ele disse, $800. O aluguel, né, do equipamento. Eu olhei para o Hidalgo disse, não, na volta nós vamos parar uma semana no Havaí. O Hidalgo, não, nós vamos comer uma semana de abacaxi lá no Havaí, com $800. E a gente com o dinheiro meio contado na época. E vocês não tinham essa informação antes da viagem? Não. Foi uma surpresa na hora. Mas tudo bem, dava até para pagar. Mas nós falamos para ele, nós trouxemos o nosso equipamento. Aí que foi o problema. Quando abrimos a bolsa, ela estava enrolada na tribuna do Paraná, né? O equipamento. 2 microfones, 2 fones. O meu fone, orelha de elefante, já caiu já caiu o japonês. Um olhou para o outro e já riu. E daí houve uma aposta entre eles. Eu vi. Um disse, eles não vão falar. O outro, não, vão. O brasileiro é malandro. Deve ter parente em Açaí, né? Ele conhece alguém no Brasil para achar que o brasileiro é esperto. Sim. E daí o que aconteceu? Eu notei e falei para o Hidalgo, esses japoneses não vão sair da cabine. Eles ficaram os dois ali. E eu montei equipamento. Tirei a nossa maletinha de transmissão, fiz o famoso, liguei tudo direitinho. E em 5 minutos, 10 minutos, estava montado e eu comecei. Alô, Embratel, alô, Embratel, alô, Embratel. Em 2 minutos entrou. Alô, Embratel Rio, de Rádio Clube Paranaense, Curitiba. Ele, 1 minuto. 1 minuto ligou com o estúdio. O estúdio, alô, Carneiro, tudo bem, beleza? Estamos aí, vamos entrar com a jornada, tal. Ótimo. Eu entrei. Quando eu comecei a falar, eu vi que um pagou o outro e foram embora. Fizeram Os dois japoneses fizeram uma aposta. Então, o ser humano é igual no mundo inteiro. Não muda. Eles são espertos e nós, mais do que eles, fizemos uma transmissão maravilhosa, comemoramos o título do Grêmio. E qual era o estádio? O Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico? O Estádio Olímpico, que foi inaugurado na Olimpíada de Tóquio, né? Em 1964. Muito bem. E entre tantas narrações, entre tantas coberturas esportivas, você conviveu com muitas pessoas e pessoas boas, pessoas não muito boas. Quem são as suas referências no mundo do jornalismo esportivo, Carneiro? Olha, eu cito no meu livro, né, as pessoas que foram meus colegas, como narradores, comentaristas, repórteres, pela gratidão que eu tenho, pela sinceridade, porque eu fui chefe de equipe 35 anos. Chefe não, eu fui narrador 35 anos e fiz 5 anos repórter e depois me tornei comentarista. Nesses 35 anos em que eu fui narrador e chefe de equipe, eu contei com a lealdade dos meus amigos. E eu pagava os salários, propiciava as viagens diárias, etc. Então, eu nunca tive problema com ninguém. Felizmente, eu nunca encrenquei, vamos dizer, com alguém. Claro, uma invejazinha aqui, um ciúme ali, é inevitável você evitar. É inevitável evitar, é bom, né? É inevitável você fugir disso. Mas eu lancei alguns profissionais, isso foi um orgulho para mim, né? Eu tive a oportunidade de lançar o Lombardi Júnior, o Luiz Carlos Martins, o Reinaldo Bessa, o Ulisses Costa, o José Luiz da Atena e outros tantos. E incentivei grandes narradores, né? Dei apoio, como o Marcelo Ortiz, por exemplo, que era um menino, né? Trabalhei com outros narradores. Eu aprendi muito com o Ayrton Cordeiro, o Willy Gonzer, aquela escola de narração antiga. E eu ouvia muitos grandes narradores da época. E eu conheci
todos depois pessoalmente. Então foi um momento assim mágico na minha vida. Aliás, vivi plenamente. Eu sou muito feliz por tudo que fiz nesses 60 anos de rádio, jornal e televisão, né? E televisão não, e mídia eletrônica, vamos dizer assim, que é o que nós estamos fazendo. Então, eu não tenho queixa nenhuma. Eu só sou feliz. Conheci o mundo inteiro praticamente. Fui várias vezes, né? Fui mais de 30 vezes para a Europa, para os Estados Unidos. Então, o que eu vou dizer? Que a profissão não foi boa? Foi ótima. E ganhei meu dinheirinho, comprei meus apartamentos, minha casinha na praia, aquela historinha que toda pessoa de classe média gosta de fazer. Com certeza. Tem outra história interessantíssima no livro, em que você foi confundido com um argentino em um banco lá em Roma, na Itália. Eu fui fazer um câmbio, né? Eu estava num albergo, chamava aqueles hotéis mais para turista, né? Na Via Nazionale, em Roma. E eu digo, bom, todo mundo achava que eu era italiano. Chegava nos Estados Unidos, sozinho com a minha esposa, ela fala muito bem inglês, o meu inglês é meio macarrônico. Então eles diziam, italiano. Carneiro, italiano. Chegava em Londres, italiano. Chegava em Paris, era italiano. Em todo lugar eu era italiano. Eu digo, eu estou em Roma, eu estou em casa. Eu sou oriundi. Porque o meu avô materno é Bazzo, italiano genovês. Então, eu digo, fui no banco fazer um câmbio. $200 para ficar uma semana. Naquele tempo a lira não valia nada. Né? Eu dei $200 e me deram um pacote de lira. A lira mudou com o euro, né? Mas eu cheguei e meti um buongiorno, pois eu sou italiano, no mundo inteiro. Eu cheguei, o gerente, buongiorno. Ele, buongiorno, um argentino feliz. Aí ele achou que eu era argentino. Pelo sotaque. Não tem moleza. Impressionante. O italiano é foda. O italiano, se você não fala muito bem italiano... Não. E o meu italiano também é macarrônico, né? Quer dizer, eu falo um pouco melhor italiano e espanhol, falo melhor ainda, porque eu viajei muito para... Né, os países da América Latina, eu transmiti jogos em todos os países da América do Sul. Então, eu aprendi bem o espanhol e leio bem o espanhol. E agora, o italiano, a gente dá aquela enganada, né? Como eu dou uma enganadinha em francês também. Mas é tudo para enganar, me engana que eu gosto. Italiano que não gosta de vinho, que história é essa? Prefere o whisky? É gozado, né? Eu tomava vinho, mas é questão gozada em casa, né? É a minha geração em casa. O meu pai gostava de uísque e cerveja. E eu comecei na juventude a sair com os amigos, nós tomávamos uísque. O vinho não era moda, né? O vinho passou a ser moda nos anos 70 para frente. Mas daí eu já gostei mais do velho malte da Escócia. Tentei tomar vinho. Tomei ótimos vinhos. Brunello de Montalcino, em Firenze, né? Châteauneuf du Pape, na França. Não é por isso. Uhum. Mas eu não sou apaixonado, sabe? Eu não sou dessas confrarias que cheira a rolha, e cheira o abridor, e cheira o outro. Não sou disso. Muita frescura. Muita frescura. Eu sou do velho whisky. 8 anos para cima está valendo. Muito bem. E dessa escola de narradores brasileiros, tem algum que você gosta particularmente? Você fala dos atuais? Dos atuais, seja do rádio ou da televisão. Olha, eu acho o narrador de televisão muito problemático, porque, na verdade, ele se torna um chato, porque ele quer dar ritmo de transmissão, tipo rádio na televisão, que não precisa. A imagem diz tudo. A imagem fala por si só. Melhorou muito a narração de televisão, porque no início era um horror. Lá atrás, quando começaram as transmissões de televisão na década de 80, que eles começaram a concorrer conosco no rádio, né? E na década de 90, daí com as televisões, as redes a cabo, né? A televisão paga. Então eles gritavam, faziam uma gritaria e gritavam gol como se fosse no rádio, um absurdo. Então eu tive certa restrição em relação a esse estilo de transmissão. Mas melhorou muito. Eu tenho alguns que eu aprecio, eu não vou citar nomes, porque alguns são meus amigos, outros me conhecem, porque, modéstia à parte, eu sou conhecido, né? Ainda mais agora que eu entrei na Academia Brasileira de Letras do Futebol, né? Então, o meu nome saiu na relação lá. E os que me conhecem me cumprimentaram, né? O Milton Neves, o Ulisses Costa, o Datena, o pessoal que me conhece mais intimamente, gostaram dessa experiência, porque eu já era da Academia Paranaense de Letras. Mas agora, a narração de futebol, ela continua boa. Eu acho que, para o padrão atual, ela continua bastante interessante.
E eles dispõem hoje de outros recursos tecnológicos que ajudam na transmissão. Porque no meu tempo não tinha replay, meu amigo. Você estava irradiando uma decisão de campeonato, né, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Saiu o gol do Curitiba e saiu o gol e é gol, amigo. Você não tem como tirar dúvida. Mas será que ela bateu na mão do zagueiro? Será que bateu no nariz do centroavante? Não tem moleza. Você tinha que confiar no repórter e mandar bala. Hoje não. Tem a informação em tempo real. Claro. Hoje você tem o próprio celular, né? Você resolve uma série de problemas. Bom, você para ter uma ideia, a gente não tinha mandar coluna da Gazeta, por exemplo. Certa feita em Lisboa, a seleção brasileira foi jogar lá no estádio do Benfica, no estádio da Luz, e daí domingo, o jogo ia ser. Daí eu comecei com a turma dele. João Saldanha, Armando Nogueira, todo esse pessoal antigo estava lá, né? E a gente convivia, ficava tudo basicamente no mesmo hotel, né? Espanha, Portugal, até por questão de preço, né? E daí eu alertei o pessoal, de será que não é bom? Porque naquele tempo não tinha, a gente levava a máquina de escrever, escrevia, meu amigo, para mandar por e-mail, né? Era por fax, não era nem e-mail, por fax. Então nós tínhamos que ir no hotel ou no correio para mandar. Só que no meu hotel, o sujeito falou que o fax não estava uma grande coisa. Aí nós fomos no correio na sexta-feira. Aliás, foi muito boa a experiência. Chegamos lá. Escuta, o correio, domingo, o correio fecha? Perguntar, que hora que fecha? Ele disse, não, o correio não fecha. Domingo não fecha, o português falou. Eu digo, por quê? Porque não abre. Aí eu tive que resolver o problema, eu e os outros, para mandar o tal do fax do estádio. Terminou o jogo na Luz, nós escrevemos o artigo, mandamos, o Aloar Ribeiro recebeu aqui, só que também não tinha celular para confirmar. Aí você tinha que voltar para o hotel, daí no hotel tinha o recado, o seu Aloar Ribeiro ligou do Brasil dizendo que está tudo ok. Aí que você ia tomar o velho Old Par. E que narração você destaca? A narração internacional, cobrindo a seleção brasileira ou clubes brasileiros como o Grêmio 83? Que narração você se lembra? Olha, eu fui um narrador diferente dos outros, até porque a minha vida foi diferente dos outros. Eu tenho uma paixão pelo rádio, mas eu não vivia só do rádio. Eu sempre tive agência de propaganda, porque eu fui garoto propaganda. Aí eu aprendi publicidade. Eu fui assessor de imprensa de 2 governos, de secretarias de Estado, governo Caneina e Braga, lá na década de 70. Depois eu fui para o Tribunal de Justiça, assessor de jurídico. Fiz concurso público e me tornei tabelião de justiça. Estou há 39 anos. Então, eu sempre tive outras atividades, vamos dizer assim. Então, eu fiz, por exemplo, uma Copa do Mundo só, de 82. Porque de 86 eu já não pude ir. Porque meu pai era presidente do Tribunal de Justiça e assumiu o governo interinamente, na viagem do governador, e estava adoentado. Quando o João Elísio Ferraz de Campos viajou, meu pai assumiu, foi governador durante 20 dias. E eu ficava próximo do meu pai, porque meu pai estava muito adoentado e faleceu naquele ano, em dezembro. Ele presidiu a parada de 7 de setembro, em 1986, e faleceu em dezembro. Você vê que a minha vida era um turbilhão. Então, eu não fui na Copa da Espanha. Aí, na Copa de 90, na Itália, eu não fui por outros motivos. Eu ia logo depois da Copa, pegava minha esposa e ia fazer turismo. Daí aproveitar. Ia ver um amistoso, alguma coisa. Eu sempre fiz assim. E daí me desinteressei, porque daí a minha vida era muito intensa. Eu assumi também comando de rádio, né? Eu fui diretor da Rádio Clube, fui diretor da Rádio CBN. E tinha muitos compromissos, vamos dizer assim, dentro da emissora. Então, as minhas viagens eram diferentes dos demais. E a política sempre fez parte da sua vida, desde cedo? Eu tinha a política como obrigatoriedade, você tem que conviver com os políticos. Mas eu nunca gostei de política. Tanto que uma geração de amigos meus foram políticos, né? Radialistas, né? Todos que eu citei aí praticamente foram políticos. Né? O Ayrton Cordeiro, Luiz Carlos Martins, Mário Celso, Agacir Túlio, etc. E fui convidado várias vezes para ser candidato a vereador, deputado. E eu não aceitei, não aceito. E até o Maurício Fruit chegou aí na minha casa e falou para mim, você vai ser candidato a deputado federal. Em 1978. Eu digo, mas Maurício, eu estou recém-formado em Direito, eu quero tentar ainda a profissão de advogado, estou programando para casar, comprei um carrinho esporte novo, estou curtindo ainda. Morava com meus pais,
Quer dizer, eu tinha uma vida maravilhosa. Por que eu vou morar em Brasília, Maurício? Para aguentar aquele quache-quache? Tanta cidade mais Chega a bonita, Agência Paulo. Nacional, a Voz do Brasil, que quando começa eu desligo o rádio. Muito bem. Diga, Paulo, pode falar. Carneiro conta aquela história do árbitro que disse: estou pitando no seco. A história do árbitro, Carneiro, qual a história? Essa é antiga, no jogo do Atlético em Bandeirantes. E o Atlético precisava de se garantir no campeonato, porque naquele tempo havia muita corrupção na arbitragem, sabe? E o Curitiba era muito especializado nisso, vamos dizer. Porque tinha mais recursos, evidente. O Atlético não tinha dinheiro nem para pagar o jogador, como é que ia ter dinheiro para comprar árbitro e bandeirinha? Mas nesse jogo especificamente, eles conseguiram arrumar um dinheirinho para o árbitro dar uma maneirada. Só que o agente, o enviado pela diretoria do Atlético, roubou o dinheiro. E ficou com o dinheiro e não deu para o árbitro. E quando chegou lá, eu tinha informação da diretoria do Atlético que o árbitro ia dar uma mão. Tá bom. E eu irradiei o primeiro tempo inteiro e não vi ajudar nada. O Sicupira entrava na área, o Nilson Borges, o Buião, e não acontecia nada. Daí o repórter era o Augusto Mafuz. Eu dizia, Mafuz, e o Mafuz também sabia da notícia. Eu disse, primeiro tempo encerrado em Bandeirantes, 0-0. É bom dar uma olhada, Mafuz, que o jogo está uma partida equilibradíssima e uma arbitragem muito firme, né? O Mafuz, já entendi e deixa comigo. E saiu que nem um foguete. E fui lá e avisou a diretoria do Atlético. Daí eles foram e souberam que eles foram enganados por um próprio mensageiro deles. E daí um diretor do Atlético, orientado por nós, foi lá no vestiário do árbitro e bateu no vitrô. Pu, 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 pu. Disse, olá, tudo bem, fulano? Ele, tudo bem, doutor. Aqui é o doutor fulano de tal, diretor do Atlético. Ah, muito bom, como é que vai o senhor? Alguma novidade? Não, ninguém falou comigo. Eu estou apitando no seco. Ele aceita cheque? Se for do doutor fulano de tal, sim. Que maravilha. Se fosse hoje, seria o Pix. Atlético 1, Bandeirantes 0 no segundo tempo. Qual ano foi isso? Que ano foi? 1972. 72, que maravilha. História interessantíssima. Carneiro, e seleção brasileira? Como é que você vê o momento da seleção e agora o início do trabalho do Dorival Júnior à frente da amarelinha? O Dorival Júnior surge como uma esperança, porque a cúpula da CBF é absolutamente incapaz, desmoralizada, né, pelos escândalos que já se processam há 20 anos e agora parece que parou um pouco, não sei se já terminou a crise na CBF, porque todo o presidente foi afastado, né? O atual está com liminar da justiça. O Edinaldo. Mas parece que não por malfeitos, mas por questões da própria eleição, né? Alguma coisa ligada ao processo da eleição. Não sei, também não me interessa. Mas é um desastre, né? Essa experiência com o Fernando Diniz, queimaram a imagem do meu amigo Fernando Diniz. Ele, por vaidade, provavelmente, se submeteu a isso, quase atrapalhou um belo trabalho que ele realizou no Fluminense. Felizmente, ele foi campeão da Copa Libertadores da América, o título mais importante da história do Fluminense. Agora o Dorival Júnior tem uma boa chance, porque o Dorival Júnior também abdicou do São Paulo, onde ele estava muito bem, com o título, e aceitou o desafio. Claro, ele quer encerrar a carreira dele como técnico da seleção brasileira, ou pelo menos acrescentar essa honraria que ele considera, e eu também considero, e eu estou muito esperançoso. Só que ele não pode perder tempo com o Neymar. O Neymar é a geração perdida. Um jogador que não acrescenta nada. É um homem que ficou bilionário e perdeu 3 Copas do Mundo. Não acrescenta mais nada. Se o Dorival Júnior apostar, como ele está apostando, nos meninos, pela lesão que o Neymar tem, e eu acho que tem boas possibilidades. O Brasil tem muitas carências, como tem os times carência nas laterais, zagueiro interior, primeiro volante, também tem. Só que o ataque do Brasil melhorou muito, surgiu essa geração ótima aí, né? Com o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Endrick, eu acho que dá para apostar. Material humano tem. Eu estou muito otimista, vamos dizer assim, em relação à seleção brasileira. Muito bem, vamos falar sobre o livro Lá no Pasquale. Esse é o mais recente, lançado em 2022. 2022. Muito bem. De onde veio essa ideia? A ideia Carneiro? é a capa. Se você mostrar a capa, já diz Muito tudo. bem. Que é o passeio público, né? Olha lá. E dentro do passeio público, ela traz desse portal, que é nada mais, nada menos do que o cemitério de Cães de Paris, né? E foi uma cópia, uma homenagem que foi feita aqui na época, a Prefeitura de Curitiba.
há mais de 130 anos atrás. E um recanto, né, de Curitiba, era o passeio público, era o Jardim Zoológico de Curitiba até a década de 1980. E lá dentro, desde os anos 60, existia o Bar do Pasquale, o Lá no Pasquale. E lá passou uma geração. Foram 50 anos de pessoas que entravam e saíam, músicos, artistas, escritores, jogador de futebol, batedor de carteira, professor, desembargador, juiz, delegado, deputado, senador. Ney Braga fazia aperitivo lá. Jaime Lerner comia feijoada de sábado lá. Pedalinho. O povo, gerações de estudantes que passavam ali, porque a casa do estudante universitário ficava no caminho entre o passeio público e o estádio do Curitiba. Né? Então foi uma época de ouro, vamos dizer assim, dessa geração. E eu fiz uma homenagem a Curitiba, ao estado do Paraná, aos amigos que conviveram comigo, esses momentos inesquecíveis do Lá no Pasquale. Lá acontecem caminhadas também ou só no Barigui? Não, a caminhada é só no Barigui. Só no Barigui? Eu gosto muito de correr no passeio público. Tem uma Você pista... é jovem, é um atleta, né? Eu joguei muito futebol de pelada, né? Eu adorava aquilo. Sim. Eu tinha um par de tênis e um par de chuteira no meu carro. A hora que me chamavam, já está aqui. Tô dentro. Isso, eu tô dentro. Mas daí eu tive um problema de coluna, tive que fazer uma cirurgia. E daí, há 30 anos, eu parei. E só caminho. O importante é se movimentar. Falando em movimento, quero fazer um agradecimento à nossa parceira, a Riboc Parque Shopping Barigui. Roupas e acessórios para atletas de academia, corrida de rua, caminhada, crossfit, corrida de montanha e muito mais. A Riboc é uma loja fantástica, fica ali no Parque Shopping Barigui, em Curitiba. Carneiro Neto, chegamos na parte final do nosso Arena Podcast. Passou muito rápido, queria te agradecer essa disponibilidade e essa visita aqui ao nosso podcast. Muito obrigado. Olha, quem agradece sou eu pela gentileza do convite e espero ter me saído bem, porque eu sou um iniciante nisso, né? Estou aprendendo aos poucos para me tornar um radialista um dia, que é o meu sonho de consumo. Se eu conseguir ser um radialista, um jornalista, com algum conceito e algum prestígio, eu agradeço. Muito sucesso, ainda mais sucesso nessa sua nova empreitada lá com o Mafuz e com o Fernando no podcast. Estou acompanhando, quem ainda não segue, procura lá no YouTube Carneiro Neto e Mafuz. No YouTube você encontrará ótimos conteúdos, ótimas análises sobre o futebol paranaense, principalmente. Muito obrigado. Obrigado a todos, um abração. Um abraço, fique aqui no Arena Podcast, se inscreva e até o próximo episódio. Tchau!